Eu acho que esse país entrou por um caminho que nem os próprios condutores têm ideia onde vai terminar. Eu todo dia me espanto com a insensatez de algumas figuras públicas, pessoas que já pela sua experiência, até pela sua idade, deveriam saber muito bem, conhecer a história do Brasil, deveriam poder olhar para o que já aconteceu nesse país e fazer reflexões sóbrias e saber que tudo tem uma medida. Você não pode distorcer instituições para servir a interesses políticos, para servir a conveniências de momento. O preço que se paga por isso é muito alto. Jair Bolsonaro, não é que ele continue popular apesar da perseguição que ele está sofrendo. Na minha visão, ele está sofrendo essa perseguição justamente pela sua popularidade. Basta um olhar frio para a história do Brasil para a gente ver que talvez não tenha existido nenhum fenômeno de popularidade política até hoje do tamanho do fenômeno Jair Bolsonaro. Esse fenômeno numa democracia onde nós escolhemos os nossos representantes através do voto, tem um poder imenso. A gente já viu nos Estados Unidos o que aconteceu nos últimos 3 ou 4 anos, situações assustadoramente parecidas com o que está acontecendo no Brasil. Houve várias tentativas de se tirar Donald Trump definitivamente do jogo político-eleitoral. Essas tentativas, várias delas, violaram coisas que são sagradas nos Estados Unidos, o Estado de Direito, o respeito à lei. A gente viu polícia e justiça serem usados de forma política. Isso não produz nenhuma situação sustentável. Isso não é solução nunca. Algumas das pessoas que hoje defendem isso foram vítimas de processos parecidos, no passado não muito distante. Algumas das pessoas que hoje defendem a flexibilização de direitos e garantias, não, olha, esse direito aí existe, mas não é absoluto, há exceções. Segundo a minha interpretação, nesse caso, meus amigos, vocês esqueceram o que aconteceu no Brasil nos últimos 30, 40, 50 anos? Que brincadeira é essa? Que a gente finge que a história do Brasil começou há 4 anos atrás, finge que essas coisas nunca vão ter consequências. Então, mais uma vez, Candiota, eu acho que é hora da gente apelar ao bom senso das pessoas. É hora desse país sair do beco sem saída. É hora de muita gente entender que o indivíduo, o eleitor, o pagador de impostos é soberano, é em função das pessoas, do indivíduo, dos nossos ouvintes que estão nos ouvindo aqui, talvez a um volante de um carro, já está lá 12 horas, 15 horas, 20 horas, trabalhando porque precisa pagar suas contas. É esse cidadão, esse contribuinte, esse eleitor, é em função dele que o Estado existe e deve trabalhar, e não o contrário. Então, vamos retomar o caminho que esse país talvez um dia já tenha tido, né? Um caminho mais próximo da normalidade, mais próximo do bom senso. Eu acho que é nosso dever aqui lembrar isso de vez em quando.